Um detalhe, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo esse arquivo aqui, ó, JSON converter.bas, que é a função do JSON no VBA para podermos fazer essa interação JSON, API, VBA e retornando para o nosso Excel. Então vocês vão clicar no link, que é esse link aqui, que vocês podem ver aqui, esse endereço, na verdade, eu vou deixar aqui na descrição dessa videoaula, tá? Nesse vídeo. Na verdade isso aqui é o link, né? Aonde vocês vão clicar, ele vai e vocês vão baixar para o computador de vocês. Depois nós vamos importar para o nosso VBA. Esse JSON converter.base, esse arquivo é o arquivo de módulo do VBA, onde ele já tem todo o script do JSON, aonde ele vai fazer interação com a API no website, onde vai popular para nós a nossa planilha com as moedas, né? Com a cotação de moeda conforme está aqui nessa planilha, ok? Nós vamos fazer junto isso aí, essa importação desse arquivo para o VBA. Então aqui no Excel vocês podem abrir uma planilha aí do Excel, um arquivo do Excel, e aqui na coluna temos as três colunas: coluna A, cotação moeda; coluna B, valor; e coluna C, data hora, onde nós vamos popular aqui a cotação das moedas, conforme nós vimos aqui na planilha. Então, feito isso, depois que vocês também baixaram o arquivo lá do JSON, que eu deixei disponível aqui no link nessa videoaula, vamos entrar lá no editor do VBA. Vocês podem pressionar Alt F11 ou vir aqui na guia Desenvolvedor e Visual Basic. Aí aqui no editor do VBA, vocês podem clicar com o botão direito aqui, conforme eu estou clicando aqui, e vamos importar aquele arquivo que eu pedi para vocês baixarem. Então vocês vão clicar com o botão direito aqui, importar arquivo. Vocês salvaram aquele arquivo JSON Converter no computador de vocês. Aqui mostra aqui para mim onde eu salvei. Vocês podem notar aqui, tirar um zoom. Esse é o arquivo que vocês vão baixar no computador de vocês, JSON converter.bas. Clica nele para selecionar e clica em abrir. Diminui o zoom aqui. Ou seja, observa que ele importou aqui, criou uma pastinha, módulos, e importou o arquivo JSON Converter aqui para o nosso editor do VBA. Clicar duas vezes para abrir. Então ele já vai ter aqui toda a codificação pronta do JSON aqui para o VBA, onde ele vai interpretar e vai ler a nossa API. Ok? Então aqui nesse arquivo vocês não vão mexer em nada aqui nessa codificação. Vou fechar aqui. Então já ficou o arquivo. Agora nós vamos criar um módulo onde nós vamos utilizar o VBA para poder ler o nosso JSON, que vai ler a API e vai popular a nossa planilha. Então vocês vão vir aqui em módulos, pode vir aqui em inserir, clicar em módulo, e aqui vocês podem renomear, clica aqui em cima na janela de propriedades. Se não estiver exibindo aqui essa janela, quando vocês clicarem aqui nesse módulo 1, vocês podem vir aqui nesse ícone, que é aqui janela de propriedades, onde eu estou com a seta, e ele vai exibir aqui as propriedades. Vem aqui e renomeia para MDL cotação, conforme vocês podem ver aqui, MDL cotação, pressiona Enter e já salvou o nosso módulo cotação.
Agora aqui nesse módulo nós vamos colocar o código do VBA, tá? Nós vamos inserir, nós vamos digitar. Aí para a videoaula ficar mais dinâmica e não ficar muito extensa, para não ficar maçante, eu vou basicamente eu vou colocar os passos que vão ser executados aqui no VBA e depois vocês só vão digitar. Então eu não vou ficar explicando o que o código do VBA faz em detalhes, tá? Eu vou só dar um overview para vocês, basicamente o que o código do VBA está fazendo para interpretar o JSON e ler a API. Ok? Então aqui eu já vou colocar aqui os passos que nós vamos utilizar. Ele vai ter 9 passos. Então ele inicia aqui, aí ele fala declarar as variáveis, então nós vamos declarar as variáveis e eu já vou colocar essas variáveis, ok? Então aqui eu vou colar aqui as variáveis da nossa aplicação. Então vocês podem fazer o mesmo aqui, pausa a videoaula e digita essas variáveis que eu coloquei aqui. O próximo passo ele vai percorrer todos os elementos de uma array, ou seja, ele vai verificar a parte do conteúdo das moedas que nós queremos, que vai ser o dólar, o euro e o Bitcoin. Então vamos poder colocar aqui, vamos colocar que vai fazer parte aqui essa listar moedas a consultar, que faz parte do nosso array. O array é uma matriz. Então nessa matriz desse array ele vai ler o dólar, vai ler o euro e vai ler o Bitcoin. E aí aqui logo abaixo vocês vão colocar a parte onde ele vai iniciar a próxima linha, que é o que? Ele vai ler a nossa sheet 1, que é a nossa plan 1. Só lembrando o detalhe que nós precisamos criar nosso método, que vai ser public, então pode colocar public sub e atualizar painel câmbio. Então esse vai ser o nome do nosso método, atualizar painel câmbio. Então vocês podem digitar e aqui fecha end sub. Ok, dando continuidade aqui, agora vamos criar um loop aqui para ele percorrer os elementos do array, ou seja, de uma matriz. Então vamos colocar o for, vamos utilizar o for e moedas, conforme vocês estão vendo aqui. E dentro desse for que vão ter o restante dos passos, tá? Então até o passo 2 foi feito isso aqui. A partir do passo 2 vai ocorrer esse loop, né? Verificando, ele vai percorrer o nosso elemento array, que é a nossa matriz aqui, para verificar qual a moeda, quais são as moedas que ele vai verificar lá no API através do JSON e vai popular a nossa planilha. Então abrimos o for aqui e aí vamos fechar ele lá embaixo, né? Vamos colocar ele aqui, ó, next, no caso é e moedas. Então aqui, então dentro desses passos, dentro desse for vão ocorrer esses outros passos aqui. Dando continuidade aqui no terceiro passo, dentro desse for tem aqui definição da URL da API que será consultada, que
que é aquele endpoint, o endereço disponível na API a qual o JSON vai retornar o conteúdo para nós. Então nós vamos utilizar essa URL, que é uma API gratuita, a qual o JSON vai interpretar o conteúdo dessa URL, na qual ele consultou através da API desse website. Vamos para o quarto passo, que é instanciar o objeto das requisições do HTTP referente à URL. Então aqui vai ter essa instância aqui do HTTP através dessa biblioteca aqui, que ele vai interpretar o HTTP, que é a URL que ele está lendo através da API, que o JSON está retornando o conteúdo para nós aqui. O quinto passo, ele vai obter o conteúdo da resposta da API, ou seja, é a referência aqui dessa biblioteca que foi instanciado aqui no objeto HTTP. E aí ele tem as suas propriedades e métodos dessa biblioteca que foi instanciada aqui, e então ele tem o método que é o response text, aonde ele vai obter o conteúdo da resposta da API desse website. Depois, no sexto passo, ele vai criar um objeto JSON, que é essa instância aqui que vocês podem digitar aí. Então aqui ele instanciou o objeto JSON e ele vai obter a resposta através do conteúdo que ele consumiu lá no serviço da API, que é esse aqui, que é a resposta. Ele vai carregar aqui para nós através desse parse JSON. E aqui aqui nesse sétimo passo, né? Aqui no sétimo passo é o exemplo JSON, a forma como ele vai representar para nós, a forma como ele vai ser tratado aqui para nós no VBA, como ele vai trazer. Então vocês podem ver aqui que tem a variável chave, cotação, data e hora, que são aquelas 3 colunas que ele vai exibir para nós no Excel depois que o JSON consumir lá a API. Então essa parte aqui é o formato que ele vai exibir para nós na planilha. E o oitavo passo, onde nós vamos inserir as linhas do resultado do JSON, que ele consumiu lá a API e vai popular a nossa planilha. Então nós vamos aqui para o último passo, o oitavo passo. Então aqui ele vai inserir as linhas na nossa planilha. E aqui só o último detalhe aqui, vocês vão colocar linha igual linha mais um, que é a interação, conforme vocês vão inserindo a coluna, né? No caso as linhas, a moeda, a cotação, e ele vai colocando sempre na última posição. Ou seja, fez a última consulta, colocou lá a moeda, a cotação, a data e hora, quer inserir a próxima consulta, então ele vai colocar na última linha. Então faz essa interação aqui, linha igual linha mais um. E aqui logo abaixo colocamos uma mensagem box para ele exibir para nós cotações atualizadas com sucesso. Aqui, então está pronto aqui o nosso código no VBA, onde ele vai interpretar o nosso módulo aqui JSON, a qual ele vai consumir a API. Tem um detalhe aqui também que eu preciso explicar e passar para vocês. Quando vocês verem o tipo de API dessa aqui, uma API com esse nome aqui,
A Awesome API, geralmente ela é pública e serve para acessar através do VBA. Então vale essa dica aí para vocês ficarem atentos. Quando vocês verem um tipo de API com esse domínio aqui, a Awesome API, ela é pública e dá para vocês acessarem através do VBA. Aí vocês podem salva como tipo macro, salvo. Aí tem um detalhe aqui também, logo abaixo desse fora aqui, nesse passo 2, acima do passo 3, vocês vão colocar aqui, ó, moedas igual moedas, entre parênteses, moedas. E salva novamente. Salva. E está pronto o nosso VBA, o nosso código. Então vou passar aqui para vocês agora lentamente para vocês copiarem o código. Vocês podem pausar o vídeo e copiar conforme eu digitei aqui para vocês. Vocês podem fazer essa pausa aqui na videoaula. E trazer para nós o resultado da API. Nosso módulo aqui, cotação, ele consome esse módulo JSON Converter que vocês baixaram aí na máquina de vocês, a qual ele já tem todo o JSON pronto que consome a API. Vocês podem copiar aí para o VBA de vocês, conforme vocês podem visualizar aqui na videoaula. Então, para finalizar nossa videoaula, então quando vocês precisarem, vocês tiverem a necessidade de consumir alguma informação de um site, de um e-commerce, né, de algum website, vocês podem verificar se esse website ele oferece uma API para vocês estarem consumindo o conteúdo daquele website, e vocês podem utilizar o JSON para ler essa API desses sites, no qual caso ele disponibiliza esse tipo de serviço. Então vocês podem estar fazendo isso através aqui com o VBA, conforme eu expliquei aqui para vocês. De repente vocês têm uma planilha que vocês querem consumir também no website, a temperatura, né, do dia, o tempo, o clima, ou cotação de moeda. Então vocês podem estar utilizando dessa forma, conforme vocês viram aqui nessa videoaula, nessa dica. Espero que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários. Se inscreve aqui no canal, deixe a curtida de vocês, o like, e nos vemos na próxima videoaula. Até mais!